Vibe Mundial FM. E comecei o programa de hoje com a frase: vamos pesquisar a sabedoria de Pitágoras. Pitágoras, então, ele nasceu há cerca de 2.600 anos antes de Jesus e ele muito cedo já se mostrou uma criança diferente, né, chamada de criança prodígio, e já foi anunciado assim para a mãe dele através das pitonisas gregas. E fala-se que com cerca de 40 anos ele começou então ele fundou uma escola iniciática, né, chamada Escola Itálica, né, de iniciação. E nessa escola itálica ele ensinava e aprendia também música, astronomia, números, matemática, né, astrologia. Só que para entrar para essa escola precisava ter uma certa disciplina corporal, mental e emocional. A maioria eram vegetarianos, acho que todos eram vegetarianos, havia uma certa disciplina mental, emocional. E ali então foi essa escola que foi fundada para que houvesse iniciação. E dali então foi o berço da chamada numerologia, o que conhecemos hoje como numerologia. E Pitágoras disse várias frases sobre os números. Uma delas diz que todas as coisas são constituídas de números e que Deus, ou a divindade, manifesta-se para nós através dos números. Então, desde que a gente nasce, a gente usa os números. Começa aí pela data do teu nascimento. Este é um número raiz, um número que você vai conviver com ele a vida toda. E você precisa saber trabalhar com este número. Tem muitas coisas boas que você pode fazer por si próprio, para si próprio e para aqueles que te rodeiam através dessa data. Entendendo os ciclos que acontecem a partir do seu nascimento, os ciclos de 7 em 7 anos, de 9 em 9 anos, né? Entendendo qual é o seu trigrama chinês, que corresponde ao ano que você nasceu. Como trabalhar com essa energia conhecida como trigrama. E quando o trigrama seu se une ao trigrama de outra pessoa, forma um hexagrama. São 6 linhas cheias ou interrompidas que tem toda uma informação para nós. A numerologia que Pitágoras forneceu para aqueles que não seguiram a disciplina do templo era conhecida como fantasia de Pitágoras. Então, esses números que nós usamos hoje na numerologia e que pega do seu alfabeto, o nosso alfabeto aqui, por exemplo, que vai de 1 a 9, vai colocando outras letras embaixo e também tem a sua eficácia de 60%, mais ou menos. Isso, vários estudos feitos por vários pesquisadores de numerologia. Porém, a numerologia cabalística trabalha com números mais elevados, como 100, 200, né? Vai de 10 em 10, de 100 em 100 e é muito eficaz, não só para a sua vida pessoal, como para empresas também. Parece que tem alguém querendo falar no telefone. Alô? Alô? Quem está falando? É o Edson, seu Vanderlei. Oi, Edson, tudo bem? Vamos bem? falar então, Edson, fique à vontade. Qual é a sua pergunta hoje? Hoje eu estou estudando sobre isso e queria que você desse uma pinceladinha para mim. Sim. Sobre esse tema. Sobre o maior ocultista, o maior mago que existiu, não Aleister Crowley, que foi do século XX, há 3.000 anos antes dele, que é o rei Salomão. Sim. Eu queria que você falasse do rei Salomão, porque ele tinha uma parte oculta que a Bíblia não relata. Eu vi isso no livro do Talmud, né? Sim. Que Salomão tinha um anel que era um hexagrama, a estrela de 6 pontas. Sim. E com esse anel ele comandava até os espíritos impuros, espíritos malignos. E esses espíritos fizeram até o templo de Salomão, um templo dedicado a Deus, e que são os 72 gênios ou daimons da Goétia, né? Uhum. Eu queria que você falasse sobre esse anel, se existe, se isso aí é lenda, se isso aí é conto da carochinha, se existe mesmo. Não, claro, não, vamos falar sobre isso. Eu vou falar o que eu sei, e o que eu não sei ainda eu vou pesquisar para você, mas o que eu sei... Os 72 gênios da Goétia, né, que tem os 72 são espíritos antiguíssimos, né, mas só que é meio estranho, porque lá diz que há condes, marquês, duques, e no tempo do rei Salomão não existia essas considerações, entendeu? Sim, sim. Só existia reis e faraós, não tinha duque, marquês,
essas coisas que tem hoje, nesses títulos, né? Esses títulos que dão. Isso aí foi da Idade Média para cá. Isso, exatamente. Conde, Marquês e da Idade Média para frente, sem dúvida. Exatamente. Então, lá no livro do Talmud conta que são 72 gêneros da Goética. Então, eu queria que você falasse, desse uma pincelada sobre isso. Falo sim, Edson, falo sim. Tudo bem com você, né? Tudo bem, e você? Legal, falo sim, tudo bem comigo. Eu vou falar assim alguma coisa, tá? Você escuta pelo rádio? Pelo rádio, pode Tá bom, obrigado, Edson, pela participação. Obrigado. Então, procurando falar alguma coisa aí que eu lembro aí sobre Salomão, realmente, Salomão tinha um conhecimento muito grande sobre o universo, sobre o macro e o microcosmos. Salomão foi considerado um dos reis mais sábios e mais abastados do mundo. Ele é considerado isso, escrito por muitos livros, muitos pesquisadores. E nessas pesquisas, nesse tipo de aprofundamento que havia, Salomão conseguiu então contato com seres de outras dimensões, de outros mundos, que às vezes são chamados de anjos, outros de demônios, outras vezes são anjos tutelares, anjos de luz, outros são chamados de anjos caídos, mas na verdade são habitantes de outras dimensões, que têm uma forma diferente de ver o mundo, ver as coisas. Uns são mais imediatistas, e lá nos seus mundos eles são assim, e quando vêm para cá às vezes ficam deslocados em relação a isso, ou então se aproximando mais das pessoas imediatistas, das pessoas às vezes precipitadas, isso é perigoso. E outros são seres de luz. A goética é a parte sombra do trabalho da luz. Você fala em 72 anjos da Cabala, estamos falando em 72 anjos da luz. Mas sempre mostra o chamado gênio contrário, que não são esses 72. Então esses podemos chamar de seres da goética, que é a energia da sombra, porque onde existe luz, existe sombra para o equilíbrio, para a equivalência. Que Salomão conseguia, assim, extrair o veneno, a parte ruim de certos seres caídos, conseguia sim, e com aquilo ele fazia uma alquimia que só ele conhecia, e levava essa energia ruim já como um remédio para as pessoas que precisavam, e já não era mais ruim, é como pegar um veneno de cobra e transformar ele num remédio para a alma, para o físico. E o tal anjo caído, ou poderia chamar de anjo goético, se quiser falar assim, ele ficava mais leve por ter extraído essa energia venenosa. E para construir um templo, que não seria só um templo aqui da terra, e teria contato sim com outras dimensões, ele usou a sabedoria, porém arrancando a maldade desses seres negativos para ajudar a fazer esse templo, que é o Templo de Salomão. Ele estudou vários rituais, não só os rituais da sua etnia judaica na época, mas também os rituais etíopes, os rituais africanos, os rituais da Lemúria, e conseguiu então, com sua sabedoria, ser um rei justo e sábio. Embora muitos condenem Salomão por ter estudado esses rituais, mas quando se fala em alguém justo e sábio, veja a passagem da criança, né, de quem seria a mãe da criança, uma passagem conhecida. Então, se as duas mulheres brigam pela criança, então vou dividir a criança ao meio. Isso é muito clássico, a maioria de vocês sabe. E aí, uma das mulheres disse, não, então fala para ela levar, ela leva a criança. Então, quando essa mulher se desprendeu e quis salvar a criança, Salomão, em sua sabedoria, disse, não, você que assim disse, você é a mãe. Então aí está uma chave da sabedoria de Salomão, que desde a geometria sagrada de levantar um templo em nome do Altíssimo, até mesmo em questiúnculas diárias em relação a famílias, a ovelhas, questões financeiras, lá estava Salomão, um rei justo e sábio, né? um rei ligado a Melquisedeque, né? Que tem a ver com justiça e sabedoria. E realmente alguns seres, como aí o Edson falou, que eram considerados seres como anjos caídos, obedeciam Salomão, mas não só por causa do seu anel. O anel de Salomão, assim como os cuidados com a Arca da Aliança e outros artefatos que tinham um pouco daqui da terra e um pouco de outros orbes, foram muito bem guardados. Eles tinham o seu poder porque eram suportes. Assim como um militar coloca o seu colete à prova de bala, pega a sua arma, né, para se defender e defender a sociedade, assim, esses instrumentos eram importantes, mas eles são importantes na mão daquele que tem habilidade.
Na mão daquele que não tem habilidade, ele fica até perigoso. Ele abre portais que a pessoa não sabe fechar depois, como eu disse anteriormente. Então, realmente, o anel não é lenda, não. Esse anel realmente existiu, mas estar à procura desses artefatos ou querer copiá-los não é um caminho sábio, porque pode atrair seres que depois a gente não tem controle sobre eles. Portanto, é melhor você estudar os anjos da luz, se orientar pelos 72 anjos da luz, da Kabbalah, do que trabalhar com seres desse nível goético, porque se torna um tiro pela culatra. Então, espero que o Edson tenha se satisfeito com aquilo que eu disse, vou pesquisar ainda mais, e se puder, então, falarei mais sobre isso em outros programas. Vibe Mundial 95 FM.